Sejam bem-vindos. A viajante desta semana andou sozinha pelo Sudeste Asiático 7 meses. Viajou, fez voluntariado, conheceu culturas e pessoas que talvez nunca imaginou existirem. Superou-se, afinal são 7 meses, viveu aventuras, expandiu horizontes, experimentou coisas únicas. Quando saiu de Portugal tinha 3 certezas na cabeça. Queria muito, mas mesmo muito viajar. Tinha alojamento marcado no Vietnã para 2 noites e o Festival das Lanternas à sua espera. Matilde Mota Manuel, 3Ms, bem-vinda. Olá João, tudo bem? Então, Festival das Lanternas, o que é isto? O Festival das Lanternas é um festival que acontece em Chiang Mai, no norte da Tailândia, que depende, ali a altura do ano pode diferir de ano para ano, porque aquilo depende das fases da Lua. E então também tem ali, acontece durante 3 dias e os primeiros 2 são dedicados à criação de um que eles chamam kraton, que é um género de um vasito com umas flores, todo decorado por nós. Eu cheguei a fazer o meu. E ao final do segundo dia lançamos o nosso kraton no rio, meio que para agradecer aos deuses da água, toda a água que tiveram durante o ano. E depois, no terceiro dia, então, há o lançamento das lanternas, que, por acaso, eu pensava que era um bocadinho diferente antes de ir. Sim. E quando lá cheguei, foi diferente da minha expectativa, porque quando eu lá cheguei, lançar lanternas era proibido. E então eu fui para o Festival das Lanternas, que não se podia lançar lanternas, eu fiquei assim, então porquê é que eu vi? A seguir percebi que isso só acontecia enquanto os polícias estavam realmente a prestar atenção, porque a seguir toda a gente começava a vender lanternas nas banquinhas de comida e onde fosse, assim um bocadinho por baixo da mesa escondido, mas ao final de umas horas já toda a gente tinha lanterna, já toda a gente estava a acender a sua lanterna na ponte e a lançar no meio da cidade, aos olhos de toda a gente. E portanto o festival continua a acontecer como acontecia há muitos anos. Eles apenas colocaram esta proibição porque acho que houve alguns acidentes aqui com as lanternas. Ok. Porquê é que só levavas isto no teu roadbook quando partiste para a Ásia? Só que, inicialmente, e foste só para o... Quer dizer, não foste só, mas ias só com ela na cabeça, não é? Com o Festival das Lanternas, só com esta... Exatamente, com esta ideia. Era mesmo essas 2 certezas, o sítio onde eu ia dormir as 2 primeiras noites e que queria mesmo ir ao Festival das Lanternas. Porquê? Pois é, porque toda esta viagem para mim foi assim um concretizado, um sonho. E aquele Festival das Lanternas coincidia com o início da minha viagem. E eu, ao ler sobre ele, eu pensei, isto é uma excelente abertura para a minha viagem, é quase como que abençoar este período da minha vida. Por isso... O início luminoso. Vamos lá iluminar exatamente os próximos meses. Pode ser que isto dê sorte. E então foi daí que veio essa ideia. E as 2 primeiras noites, é porque eu não queria mesmo planear nada. O meu objetivo era deixar ser levada pela viagem, por aquilo que se colocasse à minha frente, sem nenhuma certeza de nada, abrindo a possibilidade a tudo. Muito bem, portanto ias sem planos. Sem planos, sim. Só sabia que ia estar naquela zona do mundo. Tinha traçado uma rota antes, a pensar quais é que seriam os países que eu gostaria de viajar e por onde é que eu podia ir, onde é que podia apanhar aviões, barcos, para que país é que podia visitar, mas acabou por sair tudo ao contrário, porque o meu plano era tudo exatamente ao contrário daquilo que eu acabei por fazer, portanto nada se cumpriu do meu plano. Muito bem. 7 meses. Sim. É muito tempo, não é? Passou no instante. Pois, imagino. Passou no instante. A gente pensa que é muito tempo agora, a olhar para trás. Sim. Mas é um fósforo, não é? Já foi. Quando abrimos os olhos já era já é a altura de voltar. Já estamos a apanhar o avião de volta para Lisboa e passa no instante. Ainda que se vive... Ao mesmo tempo tenho a sensação de que vivi 5 anos ou em 7 meses, porque vivi tanta coisa que parece que foi cheio. Foi mesmo um tempo que valeu por muito mais tempo do que aquilo que nós às vezes temos aqui. Porque às vezes os nossos dias aqui parecem iguais e parece que nunca mais passa. Tu és muito jovem, sentiste que cresceste? Senti, sem dúvida. Muito a nível pessoal, não é? Tive muito mais confiança em mim quando voltei, senti que estava muito mais apta a aceitar desafios. Eu própria não me sinto a mesma depois de ter voltado e acho que houve certas decisões que eu já tomei na minha vida que se eu não tivesse ido de viagem, não tinha tomado. Então... Olha, ter comprado uma moto
Eu comecei a andar de moto no Sim. Sudeste Asiático. Quando voltei para Portugal, uma coisa que eu não queria voltar era para o meu carro, porque estava a ter imensos problemas com o carro. E então era uma coisa que eu disse: pá, fogo, isto é uma dor de cabeça, o que é que eu vou fazer? Eu posso agora sempre comprar uma moto, não é? Uhum. Portanto, abri essa possibilidade. Portanto, nunca tinhas conduzido uma moto até chegares ao Sudeste Asiático? Não, já tinha andado muito tempo à pendura, Uhum. mas nunca a conduzir. Não. Ah, boa. Onde é que se deu a estreia? E no Vietnã, sim. Não foi uma estreia, quer dizer, eu conduzi algumas vezes no Vietnã em que correu tudo bem, Sim. mas das primeiras vezes eu fiquei assim presa no topo de uma montanha com Então. um nevoeiro cerrado. Foi. Explica lá isso. Pois, eu queria ir visitar as montanhas de Sapa Uhum. e nos dias, eu tinha lá 4 dias para lá estar, os primeiros 3 foi um nevoeiro cerrado. Ao quarto abriu. E então quando eu acordei vi o nevoeiro, vi que não havia nevoeiro, não é? Estava tudo limpinho e eu disse, vou alugar uma moto, vou. Fiz a primeira metade do dia, tipo aí à 1, 2 da tarde, explorei muito ali as montanhas, estava um tempo ótimo, as minhas fotografias estão limpíssimas. E depois, passado, no espaço de 20 minutos, eu estava a visitar umas cascatas, quando volto para a minha moto, cerra-se um nevoeiro em que eu já não vejo a moto a quase, 100 metros de mim. É como se a moto não estivesse lá. E eu estou no cume da montanha, e agora tinha que descer tudo para voltar à vila. Uhum. E eu penso, meu Deus, como é que eu vou seguir Vou ficar aqui. Eu pensei, é isso, acho que tenho que esperar até daqui a 3 dias, não é? Para que o nevoeiro se limpe e eu possa sair. E então acabei por esperar um bocadinho. Não foste ao telemóvel a perguntar ao Dr. Google quanto tempo dura um... Olha, por acaso não fiz, mas se calhar era uma boa pergunta. Mas se calhar ainda lá estava, porque eu não sei quanto tempo é que aquele nevoeiro demorou. Aquilo era mesmo cerrado. Muito mas bem. depois tive as pessoas certas no momento certo. Portanto, foi uma das coisas novas que fizeste no Sudeste Asiático, foi conduzir uma moto. Sim, e acho que conduzi sobre condições tão adversas, Sim. estou pronta para conduzir aqui. E agora tenho a minha moto há muito tempo já. Em Lisboa, não é? Sim, Olha, em que contexto é que se dá esta tua viagem de 7 meses? Foi um gap year, não é? Pode-se chamar gap year, Sim. porque eu fiz uma pausa na minha carreira Aham. para decidir ir viajar. E Portanto, já tinhas o curso feito, já trabalhavas? sim, tinha terminado o meu mestrado de Uhum. 5 anos, na Nova, e depois Em trabalhei... Engenharia do Ambiente, Exatamente, certo? em Engenharia do Ambiente, e depois trabalhei na área durante 9 meses, Uhum. e foi ao final do meu contrato que eu decidi... pois isto é um sonho muito longo, eu não vou renovar este contrato, eu quero mesmo ir, por isso vou deixar tudo. E este é o momento perfeito, porque eu pensei, bem, se eu não estou agarrada à empresa de maneira alguma, não tenho ainda contas muito certas para pagar, nem filhos, nem nada, aquelas responsabilidades de adulto, e tenho o curso feito, bora. Aí vamos nós. É. Muito bem, fantástico. Olha, e então, chegaste primeiro à Tailândia, certo? Portanto, aterraste na Tailândia? Aterrei no Vietnã. No Vietnã, em desculpa. Hanoi. Hanoi. E depois daí estive a explorar assim o norte do Vietnã, entretanto já era a altura de ir para o Festival das Lanternas, porque já estava quase a acontecer, e eu aí, como não tinha planos também, achava que ia conseguir atravessar tudo de autocarro, mas não aconteceu, tive que apanhar um avião, porque eu também queria apanhar o mínimo número de aviões possível, queria tentar fazer tudo por terra. Nessa altura, se eu tivesse feito tudo de autocarro, não teria chegado a tempo do Festival das Lanternas, portanto apanhei esse avião, fiquei na zona de Chiang Mai e do norte da Tailândia um tempito, e a seguir passei para Laos, onde tive o tal primeiro projeto de voluntariado. Voluntariado. Onde é que Sim. fizeste voluntariado? Foi com cavalos, não foi? Foi giríssimo. Fazer o quê? Ajudar com as aulas de equitação que eles tinham com as crianças. Mas tu montavas? Antes aqui em Portugal? Sim. Não tenho experiência nenhuma com cavalos. Portanto, motas e cavalos não faziam parte da tua vida e agora fazem. É verdade, a Motas viagem deu-me muita coisa. Dá sempre. É verdade. Mas conta-me, o que é que fazias? Limpavas a... A minha rotina passava por tratar dos cavalos, alimentá-los, e quando tínhamos aulas, então acompanhar as crianças. Era eu que colocava as celas e tudo em cima dos cavalos, e depois fazia essa aula com eles durante 1 hora, mas sempre a acompanhar, porque havia uma professora principal que tinha conhecimento sobre os cavalos e a equitação, e eu estava lá como backup, como suporte. E depois, a grande vantagem de trabalhar nisto foi eu podia também montar quando não estávamos a ter aulas, e então Aprendeste a montar a cavalo? Eu diria que sim, porque eu estive lá 1 mês e meio, e durante esse mês e meio acho que montei quase todos os dias, e até montei sem sela, e montei dentro de um rio, em que fomos com os cavalos fazer um percurso mesmo dentro da água. Boa. Foi giríssimo, mesmo. Foi uma aventura, e também me deu essas skills de agora posso dizer que já monto um cavalo.
Quer dizer, mais ou menos. É difícil, porque É é preciso criar uma relação muito próxima com o animal, não é? Sim, e aqueles cavalos não são como os nossos cavalos, porque em Laos eles são, a raça que eles têm lá é quase pónei, vá, digamos assim, eles são muito pequenos, Pois. comparados com o nosso cavalo lusitano, que são enormes. Mas era mais fácil nesse sentido. Acho que se tivesse caído a queda seria menor. Mas não caí. Não caíste. Não. Ainda bem, porque já ouvi dizer que uma queda de cavalo é uma coisa Também acho que sim. dolorosa. Também não sei, mas não quero saber. Então, só coisas novas no Sudeste Asiático, portanto, conduziste uma moto pela primeira vez, Sim. andaste a cavalo e mergulhaste também, não foi? Mergulhei pela primeira vez, é Conta verdade. lá. O mergulho foi na Tailândia, em Koh Lanta, que é no sul. E fizeste um daqueles cursos? não fiz o curso. Por acaso, o curso não fiz porque eu não sabia se me ia dar bem. Tanta gente faz cursos no Sudeste, de mergulho no Sudeste Asiático, que é mais barato, não é? É mais barato, é um dos sítios mais baratos no mundo para fazer e as pessoas que normalmente fazem o curso fazem em Koh Tao, porque é onde tem mais escolas e acaba por ser mais barato. Ok. Eu não queria fazer o curso porque não sabia como é que era mergulhar. Portanto, se eu me alinhasse no curso, tinha que fazer uma data de aulas seguidas e exames e tudo mais, quer dizer, testes, e eu não sabia se ia gostar ou não. Okay. Então decidi primeiro ter uma experiência de mergulho. E quando cheguei... Mas mergulhaste de garrafa? Ou... De garrafa. De garrafa, sim. E foram 3 mergulhos. Portanto, fomos de barco e eu tinha... Foste a que profundidade? 12 metros. 12 metros. Já é bom. É o máximo que se pode ir sem licença nenhuma, Okay. sem nenhum tipo de formação. E é incrível, não é? Ai, brutal. Eu pensei assim, vou-me sentir um bocado ansiosa, porque assim não posso falar, não posso sair dali, estou encurralada. Mas não dá vontade de falar. Não dá vontade de falar. Nada, não é? Dá vontade é só de ficar fugir, ali. É só de ficar a observar, parece que estamos noutra realidade, parece que já não estamos no planeta Terra e que entramos numa realidade diferente, que não é a nossa. E está lá, ela existe. Tens histórias incríveis, ou não? Tem, incríveis em que sentido? Quais incríveis? Umas que não se podem contar na rádio, deduzo, não é? Algumas não. Não, estou a brincar. Umas guardadas lá mais para a frente, não é? na nossa vida. Sim. Não, talvez na conversa e talvez na vida. Sim. Há coisas que, se eu contasse agora à minha mãe, acho que ela desertava. Não vamos fazer isso, não vamos fazer isso. Olha, pensavas que ias para um casamento e afinal foste a um pedido de casamento. Sim, essa história foi muito engraçada. Conta lá isso. Depois de sair da Tailândia, eu saí da Tailândia e entrei na Malásia por terra desta vez, apanhei um comboio. E tinha também um projeto... Que por si só, deixa-me fazer o parênteses, é também uma experiência, é uma viagem Sim. que é toda ela é uma experiência, não é? Sim, passar uma fronteira de comboio é incrível e aqueles comboios também são magníficos, com aquela paisagem linda. Ainda tenho o sonho de ir ao Sri Lanka fazer aquela viagem famosa de comboio. E então passei essa fronteira, cheguei à Malásia. No norte da Malásia estive ali com uma pessoa que conheci também durante a viagem, uma família indiana que conheci, e a seguir parti para o meu projeto de voluntariado seguinte, que foi para aí no meio da Malásia. E aquele projeto de voluntariado tinha bastante tempo livre. Então, durante esse tempo livre, o dono do projeto, tinha uns amigos que trabalhavam com umas comunidades indígenas que produziam mel e produziam arroz, e então nós tivemos o privilégio de ir ver estas comunidades, eu e a voluntária que lá estava à mesma altura que eu, e então criou-se uma boa relação entre nós e essa família. E essa família tinha uma prima que estava prestes a casar-se. E então eles disseram, Matilde, já que a gente se conhece e tal, a minha prima vai se casar, tu não queres vir? E eu pensei que eu ia para o casamento, que assim há aqui uma barreira linguística entre... pronto, uma vez que eles não falam tão bem inglês, às vezes há aqui algumas coisas que se perdem na comunicação. E então, eu no próprio dia, assim, que fixe, olha, bora lá, vamos lá para o casamento muçulmano, porque esta família era muçulmana. Mas não foi nada disso, pois não? Não. Depois, quando eu lá cheguei, eu assim, então, onde é que está o noivo? Eu assim, não está? Então, mas como é que vamos casar alguém sem noivo? Não vamos casar, ela vai ser só pedida em casamento. E tudo isso envolve uma cerimónia, é isso? Tudo isto envolve uma cerimónia. Conta como é que é. Com a família da noiva, a família do noivo, mas o noivo não entra em nada, porque eles dizem que isto é uma cerimónia só dedicada à noiva. Então há um género de um altar na própria casa, isto tudo acontece na casa deles, um altar montado por eles,
e em que a noiva está lá sentada o tempo todo a ouvir as duas famílias falarem. Não me perguntam o que é que eles disseram porque eu não sei tudo, mas percebi que eles rezaram em conjunto a certo ponto e antes de rezarem acordaram entre eles como é que ia ser o casamento, como é que iria ser a dinâmica familiar, que uma família aceitava a outra, principalmente eles estavam ali por isso. Porque queriam que as duas famílias se aceitassem mutuamente. Que a história da humanidade está cheia de famílias que não se dão, não é? Pois, então, olha, se calhar nós devíamos começar a fazer cerimónias para pedidos de casamento e evitava-se algumas discussões familiares. Não, mas aqui também... Conseguiste perceber se os noivos estavam de acordo com isso ou não? Consegui perceber... Sobretudo a noiva, que é sempre a parte mais fraca da história, não é? Eu consegui perceber que aquilo já era uma relação que eles tinham antes, não era nada forçado, mas que eles eram muito novos para estar a casar. Portanto, eles tinham à volta de 20, pronto, 19, 20. Sim, maiores de idade, mas 19, 20 e estavam a casar porque aquilo, passando daquela idade, já não é idade para eles para casar, tem que ser agora e vai. E esse pedido de casamento meteu boda, festa? Sim, meteu um grande almoço. Sim, ainda tive direito a um grande almoço. Por acaso a comida estava espetacular. Sim. Já para não falar que eles cozinham para imensa gente, não é? Porque são as duas famílias e aquelas duas de cada família, acho que estavam 50 pessoas de cada família. E eles estavam a cozinhar na varanda com as bilhas de gás cá fora em panelas gigantes, cheias de óleo a fritar tudo lá para dentro. E o que é que foi a boda? O que é que comeram? Ainda te recordas? Ou não? Sei que tinha frango frito, arroz, tinham cenas misturadas com especiarias tipo caril, imensas sobremesas estranhas. Para mim era sempre tudo novo e, portanto, estava sempre a provar coisas novas. Às vezes não sabia o que é que comia, mas pronto, a pessoa vai sempre. Um grande festim. Sim, sem dúvida. Uma grande boda, um grande pedido de casamento. O noivo acabou por aparecer no final, só para as fotografias, e eles dizem que isso até isso já é uma modernice, porque por norma o noivo não apareceria de todo na cerimónia. A sério? Sim, isto era tudo feito nas costas do noivo. Até quem põe o anel de pedido de casamento, que há um anel de pedido de casamento, é a sogra. Uau! É a sogra. E há dois anéis, um anel que é de pedido de casamento e outro anel que é oferecido como um anel de família, digamos assim. Ok. E há um momento muito solene em que a sogra coloca os anéis na noiva. Isso fez-me um bocadinho de confusão. Isso tudo na Malásia. Tudo na Malásia. Estamos a chegar ao final da primeira parte, vamos abrir o álbum de viagem. Matilde, guardas em casa algum objeto? Ou tens contigo algum objeto que tenhas trazido dessa viagem de 7 meses? Ou de outra que tenhas feito? Sim, desta viagem trouxe bastantes coisas simbólicas. Sim. Aquela que para mim é mais assim, que tem um simbolismo maior, é uma pulseira que me foi oferecida por uma pessoa que eu conheci, uma rapariga que para mim teve muita importância durante a viagem. Está no teu coração? Sem dúvida. Vejo que trazes um shile com padrões asiáticos. Sim. Veio da Ásia também? Este veio da Sumatra. Veio da Sumatra, sim, do Lake Toba. Dá-te sorte. Eu gosto muito do padrão. Este por bonito. acaso não considero que seja um objeto para sorte, mas gosto muito do padrão. Muito bem. Estamos à conversa com Matilde Mota Manuel. Viajou 7 meses pelo Sudeste Asiático. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Saguei. Tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que... Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. E do misterioso segredo fechado num cofre que os unia. Assume-se como um protegido pela Virgem de Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com Matilde Mota Manuel.
A Matilde viajou 7 meses pelo Sudeste Asiático, sozinha, viveu muitas aventuras, já partilhou algumas delas na primeira parte das Conversas do Fim do Mundo. Matilde, olhando para trás e agora que já estás instalada em Portugal, farias alguma coisa diferente nesta tua viagem de 7 meses? Não, porque senão não podia ter conhecido estas pessoas todas magníficas que eu conheci. Viverias tudo? Viveria tudo. Novamente? Sim, sim. Até as adversidades. Ah, tiveste muitas? Não muitas, mas algumas. Sim, É? acho que todas as viagens têm algumas adversidades. Pois, são 7 meses de permanente descoberta, até de nós, não é? Sim. Tiveste assim algum momento de profunda solidão? Profunda e solidão, não. Porque eu tinha sempre pessoas. Às vezes eu tinha que pedir tempo para estar sozinha. Ah, era? Porque eu estava sempre. Ou era em hostels. Não, era de género. Malta, eu preciso de escrever no meu diário. Sim. Porque senão eu não vou conseguir. Porque eu adoro escrever e então todas as minhas aventuras estão nos meus diários. Aham. E então. Nos meus diários, portanto, são vários. Sim, preenchi 2 nesta viagem. Ah, boa. 7 meses dá para escrever muita coisa. E o que é que desabafavas no diário? Por norma contava ao meu dia aquilo que me tinha acontecido e muitas das vezes a forma como estava a sentir em relação às situações que estava a passar, o que é que eu sentia que tinha aprendido também, mas a maior parte das vezes eram descrições daquilo que eu estava a viver, porque eu acho que um dos meus maiores medos é eu esquecer aquilo que eu já vivi. Então tenho tudo em papel para nunca me esquecer dos pormenores. Ah, andavas sempre com papelinhos atrás de ti, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Muito bem. Mas uma viagem de 7 meses é um permanente confronto com o nosso ser, não é? Sim, um permanente desafio. E lá está. Há muita gente que pensa que viajar sozinha é solitário. Eu não achei. Já não era a primeira vez que eu viajava sozinha, mas achei que nesta viagem então eu não tive praticamente momento nenhum de solidão em que eu me sentisse efetivamente sozinha, e nos hostels tinha sempre muita gente que também estava a viajar e entretanto ao fazer couchsurfing e ao andar sempre com as pessoas locais e a fazer amigos, eu conheci tanta gente que eu realmente nunca estive sozinha. És nova e isso ajuda, não é? Não digo eu. Talvez. Não? Também ajuda a querer saber e fazer Claro, conversa com as sim. pessoas. És uma pessoa curiosa? Sou, muito. Sobretudo, pergunto tudo. Às vezes demais. Faço perguntas incómodas. Incómodas? Podem ser incómodas. Tiveste assim algum choque cultural provocado pela tua curiosidade, Matilde? Eu diria que sim. Tive porque... Onde e quando? Nessa questão, nesse dia em que eu fui para o tal pedido de casamento muçulmano, Na Malásia? na Malásia, eu apercebi-me, pronto, era a primeira vez que eu estava com a comunidade muçulmana, então, claro que nós todos sabemos que elas usam, as mulheres, hijab, não é? Mas eu reparei que as crianças não. E então eu perguntei à mãe dessas crianças, que era a minha amiga, olha, Aine, porquê é que a tua filha ainda não usa hijab? Ela diz, ela ainda não usa porque ela ainda não atingiu ali a maioridade para elas, que é o primeiro período das meninas. Ok, então e quando ela atingir, se ela não quiser hijab, se ela não quiser usar hijab, como é que é? E o que tu foste perguntar? Pois, eu devia ter estado calada, se calhar, não é? Pois. Mas eu queria mesmo saber, eu pensei que aquele era o melhor momento, porque estava com a comunidade. Foste pôr em causa um dogma, mulher. O que é que tu foste fazer? Isso não se questiona. Claro que ela vai querer usar. Foi o que ela me disse. Claro que ela vai querer usar. Eu disse, está bem, mas e se ela mesmo assim não quiser usar? Não, as amigas vão usar, ela tem aulas de religião, ela vai perceber a importância de usar. Eu disse, está bem, mas Aine, mesmo assim se ela não quiser usar, se ela não quiser usar, leva 3 palmadas naquele rabo e começa logo a querer usar. Ok, e se mesmo assim ela não quiser usar? Então, nesse caso, ela vai ter de responder perante Allah no momento da sua morte sobre os pecados que cometeu, um deles não usar hijab durante a vida dela. E então acho que ali ficou um momento um bocadinho tenso. Mas a curiosidade leva-nos a fazer perguntas se calhar um bocadinho menos diplomáticas, menos não é? diplomáticas Pois. para estas comunidades. Mas a Mas verdade crescer também é isso, não é? Sim. É aprender com os nossos erros e percebermos que se calhar há alturas em que devemos falar e outras alturas em que não devemos estar calados. É verdade. Não, mas eles não levaram a mal. Só ainda acharam que realmente Foi era uma questão que não se colocava para Sim. eles, porque eles vão usar e pronto, não se vão questionar. Claro. Tinham uma pessoa que por acaso na família tinha renegado isso e eles próprios fizeram questão de me dizer, pronto, aquela pessoa na família não é tão bem acolhida como as outras. Pois. Mas não é que tivessem levado a mal, mas era uma coisa que para eles não se questionava. Não é uma questão. Olha, temos estado aqui a falar da tua viagem de 7 meses pelo Sudeste Asiático. Porquê é que escolheste esta região para viajar durante tanto tempo? Tanto Olha, tempo que também é pouco Também é tempo. pouco tempo, exato.
sabes, quando pensei no Sudeste Asiático, a verdade é que eu já pensava em fazer um gap year há muito tempo. E a Ásia sempre me atraiu de alguma forma. Entretanto, Isso era o exotismo? não sei, a cultura, parece que há qualquer coisa que me chama na Ásia, há qualquer beleza que eles têm que realmente me chamava a atenção. E então, em 2018, decidi pela primeira vez voar para a Ásia com 2 amigos e fomos fazer um mês em Bali, na altura dos exames da faculdade. Portanto, não fomos aos exames. E, baldaste aos exames para ir para Bali. Não precisámos. Estudámos imenso durante o semestre, então não precisámos de fazer exames. Boa. Então fomos pronto, aplicámos-nos muito, não é? Isto de fazer viagens também tem esforços, então aplicámos-nos muito para não ter de ir aos exames e fomos passar o mês em Bali, o mês de janeiro. E esse foi o perceber que realmente aquele feeling que eu tinha de que a Ásia ia ser o meu sítio para fazer o gap year estava correto, porque a minha estadia em Bali também foi incrível, cheia de aventuras e foi exatamente o espírito que eu esperava e que eu queria para o meu gap year. Então voltei lá e quis explorar aquela área nessa altura. Olha, qual foi a coisa mais bonita que viste nesses 7 meses pelo Sudeste Asiático, Matilde? Se estivermos a falar de beleza natural... Sim. Umas cascatas que pareciam vindas do cenário do Avatar. Ahá. Uma coisa que eu não... Nem pelas fotos dá para perceber a Sim. dimensão daquilo. É umas cascatas... Mas porque são muito altas? São muito altas e a água cai assim, tipo em meio círculo. Ou seja, há cascatas à volta de toda a montanha Sim. e cai como se fosse de todos os lados. E paisagem bíblica. Sim, quase isso. E depois cheio de arbustos e vegetação e árvores nas montanhas. E no fundo ainda há um vulcão. Há um vulcão que fica... Uau, full package. Sim, está ali tudo. Só falta ali um cume com neve. Se calhar o vulcão... lá ao fundo. Não tinha neve. Ali é demasiado quente para a neve. Ok. E onde é que foi isso? Isso foi em Java, Tumpac-Seu, que são essas cascatas que depois dá para descer até lá abaixo, mas também a vista cá de cima também é muito boa. Descer lá abaixo é um desafio, mas é engraçado. Olha, e tiveste momentos perigosos nestes 7 meses, ou nem por isso? Momentos perigosos. Tive uma história Aquelas coisas que não se contam às mães. Pois, será que eu devo contar? Conta, claro. Não, ela depois não vai ouvir. Não vou dizer, não ouças este episódio. Tive um momento que eu achei, ou senti-me em perigo, mas na verdade não estava. Pronto, portanto, eu quando cheguei à Sumatra, eu vim da Malásia para a Sumatra, voei, e eu fui para a Sumatra com o objetivo também de me juntar a um projeto de voluntariado que tinha a ver com conservação da vida selvagem e reabilitação da vida animal. E então, no dia em que eu estava a aterrar, eles tinham um projeto que não era na área de incidência deles, então eles iam sair de Bukit Lawang, onde eles costumam estar, para ir para Aceh, que é mais no norte da Sumatra. E então eu apanhei um autocarro do aeroporto para um ponto de encontro, encontrei-me com a organização e eles disseram-me, olha Matilde, pronto, a gente vai fazer esta aventura, esta missão, no fundo, temos que ir a Aceh, porque ouvimos dizer que há lá uma atividade ilegal de desflorestação e por isso nós queremos ir lá para divulgar aquilo e para terminar com aquilo, porque é uma floresta protegida e até onde há elefantes. E então eu fiquei assim muito entusiasmada com a ideia de ir ver elefantes, a pensar que ia. Sim. E a desmantelar toda aquela atividade ilegal e vou com eles no carro. Quando entro no carro, começo a perguntar mais detalhes sobre a história. E quando começo a perguntar mais detalhes, começo a perceber que aquilo é uma vila em Aceh que tem uma tribo, uma população muito complicada que não deixa entrar toda a gente, porque também têm consciência do que é que se está lá a passar e todos eles estão meio que subornados para estarem de acordo com aquilo, e então toda a viagem eles foram a contar estes pormenores e a dizer que podiam haver armas e que podíamos lá chegar e que podíamos não nos deixar entrar porque nós somos turistas e tudo mais. Ai. Então aquilo começou... Esperaste o pior. Esperei o pior, sim, mas depois cheguei lá e eles tinham um género de uma polícia na entrada da vila
que não nos deixou entrar porque verificou os nossos passaportes e éramos turistas, e então acabámos a dormir fora da vila e a entrar só no dia seguinte e a explorar aquela zona já durante o dia, porque nós já tínhamos chegado à tarde, à noite mesmo, já estava muito escuro, e então aquilo ainda adicionava ali algum stress ao momento, só o facto de estar escuro e de noite e eu estar sozinha num carro com pessoas que não conheço. Foi assim um bocado estressante. Correu tudo bem? Correu tudo bem, sim. Porque depois acabámos por esperar pelo próximo dia e fomos com mais calma depois ver lá o que é que estava a passar e acabámos a descobrir a tal atividade. Não vimos elefantes, mas vimos pegadas de elefantes, que foi... pronto. Mais ou menos. Foi... Chegaste a ver elefantes ao vivo ou não, durante os 7 meses? Vi elefantes, sim, mas não nas melhores condições. Não eram selvagens. Aqueles elefantes usados para... fazer Fins passeios turísticos, sim, com turistas. Ou às vezes só em certos parques, mas não é o melhor ambiente para os ver. Por isso é que eu queria vê-los lá, porque eles eram animais, pronto, ali elefantes selvagens, mas acabei só por ver as pegadas, mas não faz mal, foi extraordinário na mesma. Uma pegada de um elefante é enorme, e meter lá a nossa mão é como perceber o quão pequeninos a gente somos. Viajar no Sudeste Asiático é uma aventura, não é? É, uma aventura. São muitas aventuras ao mesmo tempo. Pois, onde tudo pode acontecer. Inclusivamente uma senhora decidir dar à luz num autocarro. Foi isso que te aconteceu. Quer dizer, tu não deste à luz. Não, foi outra... Não, o que aconteceu foi... Estou a baralhar tudo. Calma. Foi a mulher do motorista Sim. do autocarro que eu ia apanhar estava a dar à luz quando era suposto o nosso autocarro partir. Ok. E então... Ele abandonou o posto... Então o autocarro não partiu. E então tivemos que esperar mais 7 horas pelo autocarro. Mas é assim, deixem-me dizer que eu acho que isso é balelas. Eu acho que é. Acho que foi uma mentira que eles inventaram, porque o autocarro não devia estar completamente cheio. Sim. Eles queriam fazer render, não é, os bilhetes. E então inventaram esta desculpa, eu acho, para nos meter todos num só autocarro. Então tu tiveste que esperar 7 horas pelo próximo autocarro. Tive. Onde é que foi isso? Em Laos. Em Laos. Mesmo no início da viagem, eu decidi cruzar a fronteira por terra e tinha que apanhar. Sabia que o autocarro já ia ser muito demorado, iam ser 10 horas nas estradas de Laos, que não são nada fáceis, e acabaram por ser quase 24 com este tempo de espera. Sim, e esta passagem de fronteira, meu Deus, se eu soubesse não tinha ido. Não, mas também foi engraçado. Olha, conta-me rapidamente... Tu já eras uma viajante antes de fazeres esta viagem de 7 meses. Qual era a tua experiência, Matilde? Eu não diria que eu era uma viajante, porque acho que para ser viajante é preciso ser outra coisa maior. Eu já tinha feito várias viagens, inclusive sempre tentei nas minhas férias juntar, quer dizer, durante o ano juntar dinheiro com part-times para depois gastar nas férias em viagens. E então já tinha feito uma viagem sozinha pelos Balcãs na Europa, já tinha feito muitas viagens à Europa com os meus pais e com os meus amigos. Entretanto fiz a tal viagem a Bali, já fui muitas vezes aos Açores, tento sempre ir numa perspectiva de low budget, para poder aproveitar o máximo que a comunidade tem para me oferecer e para desfrutar ao máximo do sítio. Fui, por exemplo, às Flores e acampei lá com a minha família, e inclusive arrastei a minha mãe para isto, arrastei a minha mãe e o meu irmão nas férias de verão para acampar nas Flores. Portanto, estas viagens... Nas Flores aqui nos Açores, sim. Não é nas Flores na Indonésia. Não, essas não. Essa ficava um bocadinho mais longe. Devia ser. Pois era. Não, mas é as nossas flores. Exatamente. Muito bem. Olha, Matilde, quando e como é que se coloca um ponto final numa viagem de 7 meses? Se eu pudesse... É quando vais ao multibanco e percebes que estás a zero? Pois, não deixei chegar a esse ponto. Não? Eu precisava de algum dinheiro mas, quando voltasse, mas a verdade é que gastei as minhas poupanças nesta aventura, não é? Mas foi uma escolha. Mas coloquei esse ponto final porque percebi que a viagem já estaria a chegar a um fim, e eram os anos da minha mãe, e eu pensei, olha... Eu acho que é o momento perfeito para eu voltar e vou celebrar os anos dela com ela e vamos terminar a minha viagem. Certamente haverá mais para fazer. Hesitaste? Ainda pensaste, agora vou continuar, isto está a correr bem? Ainda penso, porque correu melhor que aquilo que eu alguma vez esperei, e eu nunca pensei que me sentisse tão bem a fazer este tipo de viagem. E por isso até me imaginei a ficar lá e a não voltar. Mas depois tenho as minhas pessoas cá, e é só isso que me traz de volta, na verdade. É as minhas pessoas, a minha não é rotina, eu não gosto muito da rotina, mas as minhas pessoas que eu realmente sentia falta. E então precisei de voltar, achei que aquela era a altura certa. Mas custou pôr este ponto final.
Foi um ponto final assim, posto quase à força. Foi? Por mim, porque eu, pronto, achei que tinha que voltar, mas eu não queria, ao mesmo tempo estava ali dividida, Pois. mas sabia que tinha que voltar, também as poupanças estavam a acabar. E o regresso, como é que é? O regresso é um choque inverso. É muito difícil voltar depois para um sítio onde há tudo. Nós viemos num sítio onde não há nada. Eu estive em sítios mesmo sem nada, até casas de pessoas em que não havia luz, não havia água, tinha que se esperar pela altura da água para encher os bidões todos e para tomar banho. E depois voltar é pensar, bolas, a gente é tão sortudo e não sabe. E tanta gente que reclama de coisas tão pequenas e isso não é nada. As outras pessoas que eu conheci no Sudeste Asiático, a maioria encarava a vida de uma forma tão feliz e tão simples que me fazia confusão. Se elas não tinham nada e encaravam a vida assim, porque é que nós, contudo, às vezes não o fazemos e não conseguimos ver esse lado? É porque sabemos que podemos ter, não é? Pois, porque andamos sempre à procura de mais. É um defeito do ser humano, procuramos sempre mais. Mas é legítimo, não é? É legítimo, É legítimo claro, que assim e é seja. isso que nos permite avançar. Claro. Agora, foi um choque para mim Claro. ver isso e sentir isso na pele. Olha, Matilde, está a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Vamos. Vamos lá. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Então, na minha mala vai sempre. O meu diário. Sempre. E a minha caneta. Escrevias à noite nesta viagem de 7 meses Sempre tinha ou tempo. durante o dia? Sempre que tinha tempo. Às vezes, como ficavam dias para trás, um ou outro dia, acabava por preencher no dia seguinte. Eu gosto muito de colar alguns bilhetes que vou coletando, ou selos, ou coisas assim. O carimbo do passaporte mais difícil de obter até hoje, qual é que foi? Eu ainda não fui a um país daqueles em que se diga assim, bolas, foi mesmo difícil obter visto aqui. Mas por causa dessa peripécia que eu tive em Laos após a fronteira, eu diria que essa foi a passagem de fronteira mais difícil. A do autocarro Sim. e do Essas motorista tais que bateu em retirada. Sim, que a mulher supostamente deu à luz, mas é mentira, e me fez estar 24 horas à espera para chegar logo para mim. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei. A da Sumatra, nessa aventura de ir para a Aceh e depois outras coisas também, lá está, as estradas muito difíceis de me deslocar de um lado para o outro, sim. Mas também é onde vivi grandes aventuras. Opa! Sim, boas. Muito boas. Portanto, teve muitas peripécias, mas também teve muitas coisas boas. Deixamos para outro programa. Episódio número 2. A tua cara. Já me contas tudo, não? Olha, a refeição mais estranha que comi. Larvas fritas. Larvas fritas! Larvas. E diz isso com vergonha. Não. Não. Larvas fritas. Larvas fritas. Sim, com muito orgulho que provei larvas fritas. Boa, sabem bem? Não. o primeiro sabor foi tipo de batata frita, Sim. pronto, porque aquilo estava frito, Chips. não é? Chips, yeah. Mas depois aquele aftertaste, parte do miolo da larva. Não digas mais. Não. A recordação de viagem mais cara. É assim, lá está, viagem low budget, portanto o mais caro para mim foi 15 euros. Calma, não é grande coisa. Mas encontrei um casaco que não consegui dizer que não, e ainda que tivesse muito pouco espaço na mochila disponível, trouxe-o comigo e veio comigo. Sim. Onde é que compraste esse casaco? Na Tailândia, em Bangkok, acho eu. Sim, Bangkok. Ok, ainda usas? Uso. Quando está a bom tempo, que não é um casaco assim muito forte. É mesmo casaco de Sudeste Asiático, é só para o estilo. Não aquece nada. Olha, gostava de viajar com... Olha, se essa pergunta for com alguém, eu gostava Sim. muito de viajar com a Marta Duran. A Marta Duran é assim meu ídolo das viagens. Sim, já passou por aqui. Sim, a Marta Duran já passou por todo lado. Boleias da Marta, não é? Sim, as boleias da Marta. Ela é assim a minha inspiração para fazer estas coisas e acho que é uma mulher com muita garra. E isso fascina-me nela. É assim, senhor. E tem uma alegria de viver muito contagiante, Super, não é? Super. Ouvi-la, dá vontade de sorrir para a vida, sim. É verdade. E a vida tem sido generosa com a Marta e a Marta também tem feito por isso. Sim. Há que reconhecer. É verdade. Olha, música, Matilde. Música. Que música é que escolheste? Escolhi a Viagem do Tiago Betancourt. Por alguma razão especial? Uma razão muito especial, porque quando eu ainda me debatia sobre se ir de gap year era uma coisa que eu ia tomar essa decisão, que eu ia mesmo fazer, porque eu ia ter de terminar contrato onde eu estava e tinha que terminar a minha tese e tudo mais. Fui a um concerto do Tiago Betancourt em São João da Talha, ao pé de onde eu moro, e ele tocou todo o repertório dele, e há alguém que pede no final, que ele diz, querem que eu toque mais alguma música? E há alguém que diz, toca a Viagem.
e ele tocou a viagem e desde aí essa música acompanhou-me na minha viagem. Eu não conhecia essa música, conheci nesse concerto e é uma música que me diz muito e que me acompanhou durante mesmo todo este percurso e acho que também me ajudou a tomar esta decisão que realmente é para ir, era para ir naquela altura, parecia que era aquele sinal que eu precisava para dizer sim, vamos agora. Olha, e muito rapidamente, já recebeste algum sinal para voltar a viajar? Oi, esse eu ando à Todos os procura dias? deles. Ai, andas à procura? Não, porque eu quero sempre ir de viagem. Ok. Sim. Portanto, neste momento, eu estou sempre a pensar na próxima viagem. E neste momento estou a trabalhar para poder ir de viagem. Muito bem. Boa sorte. Obrigada. Matilde, foi um gosto. Obrigado. Obrigada, João. A viagem de Tiago Betancourt no fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, ou seja, na próxima semana. Já sabem, sejam bons e boas viagens. Faz essa viagem, meu bem, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada. Faz essa viagem, meu bem, tudo o que se perde ganha asas, anjos que caminham lado a lado, vozes que nos guiam as palavras. Segue a vida, segue o tempo, como folha na corrente. Vai, meu bem, segue luta, fogo ardente, choro, riso, segue em frente. Voltarás um dia também, como todos nós que um dia vamos, procurando luzes que nos faltam, encontrando espaços onde andamos. Tens essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, descobrir o sítio onde se lavam dores que se querem descansadas. Vai além, segue a vida, segue o tempo, como folha na corrente. Vai, segue luta, fogo ardente, choro, riso, segue em frente. Voltarás um dia, eu sei, com teus anjos fortes pelo ombro, infinito amor em cada asa, de braços abertos para casa.